Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos 1,16, inicialmente. E 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho mediante a fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Pai, nessa manhã, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos. Amém. E agora que vamos considerar a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, que seja o próprio Senhor abrindo o nosso entendimento para compreender a Tua Palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos guiar e iluminar nossas mentes, nos dando graça tanto ao que fala como aos que ouvem, para compreendermos o Senhor, sermos ganhos pelo Senhor e podermos ser frutíferos para Ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Queremos fazer uma leitura panorâmica e breve dessa carta de Paulo aos Romanos, especialmente falando da glória do Evangelho, porque de alguma forma o Evangelho é o fundamento da vida cristã. Essa carta de Paulo aos Romanos é considerada a carta principal de Paulo, porque é uma carta de fundamentos, e sem fundamentos não temos casa edificada, não temos a obra de Deus edificada. De maneira rápida, poderíamos dizer que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta de fundamentos, assim como Gálatas. A carta de Paulo aos Filipenses fala da experiência cristã normal, ou seria o resultado da compreensão do Evangelho em Romanos, produz uma vida cristã equilibrada, conforme ele narra na carta aos Filipenses. Se quisermos uma igreja saudável, viva, frutífera, cada um de nós, como cristãos individuais, precisamos ter uma vida saudável. Por isso precisamos cuidar da raiz. Se cuidarmos bem da raiz, teremos uma árvore saudável e frutífera. Se tivermos doença da raiz ou a negligência dos fundamentos da verdade, da fé, então nós teremos também uma igreja fraca, deteriorada e um cristianismo misturado. Então precisamos dos fundamentos da palavra de Deus em Romanos para uma vida cristã individual adequada, conforme sua carta aos Filipenses, de Paulo. E aí sim temos a carta de Paulo aos Efésios, que já é uma igreja, ele apresenta a vida da igreja num plano mais alto, uma igreja conforme o pensamento de Deus. Muitas vezes queremos uma igreja adequada, mas não temos fundamentos adequados, e muitas das vezes os cristãos individualmente têm uma vida fraca. Então, se cada um de nós não cuidarmos da vida cristã saudável, conforme a palavra, então seremos membros fracos e obviamente uma igreja fraca. Que Deus nos ajude a voltar aos fundamentos, à vida cristã, pela palavra, para termos uma igreja saudável. E aí nós encontramos outras cartas de Paulo, que são as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, onde ele vem orientando como cuidar, como apacentar o rebanho, como manter a palavra de Deus no seu devido lugar de preeminência, como confrontar os falsos profetas e os erros, e assim pastorear, alimentar e guardar o rebanho do Senhor, até aquele dia que em várias cartas Paulo apresenta o retorno do nosso Senhor. Então nós temos essa esperança, que ainda que alguns de nós venham partir agora, esse é um tema que, embora seja pouco falado, mas ele é fundamental à fé cristã, a questão da partida do Filho de Deus, ou do cristão, para o Senhor, e também a sua iminente volta, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
o que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares, então teremos novos céus e nova terra, o seu reino de glória. Então uma visão, digamos, uma cosmovisão bíblica que também vai mudar o nosso pensamento e a nossa forma de viver. Deveríamos sim mergulhar nas doutrinas centrais da fé, para não tomarmos a forma desse mundo, como está no capítulo 12 dessa carta. Não nos conformeis com este mundo, mas é para sermos transformados pela nossa mente conforme a forma de pensar, e tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Assim nós vamos poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa carta ela é tão central que ela revolucionou a história. Aí nós temos a Reforma no século XVI, aonde houve aquele rompimento da hegemonia, da dominação católica. Não que haja problema em si no pensamento católico como igreja que representa o todo do povo de Deus, mas sim de uma religião que anulou o poder do Evangelho e colocou outras coisas no lugar das Escrituras, e agora se pretendia insistir na salvação do homem por meio de boas obras. E havia uma cegueira religiosa, uma anulação das Escrituras, e por isso um outro evangelho foi apresentado. Lutero, quando começa a ler essa carta, essa é a carta central tanto para Agostinho de Hipona, que foi um dos mestres, um dos pensadores dos primeiros séculos, como também para Lutero, como para Calvino, e os grandes homens que Deus usou na história da igreja. Eles foram salvos, iluminados e se tornaram profetas, apregoando a glória do Evangelho de Deus por meio de Jesus Cristo. Aconteceu então a Reforma. Isso é história inclusive das civilizações, história da humanidade, história da religião e sobretudo a história da obra de Deus no seu povo, por meio de Martinho Lutero. Mesmo na literatura mundial, literatura clássica, até entre os advogados que promovem o texto mais elevado em relação à advocacia, interpretação de leis, assim como de retórica, poesia e até filosofia, essa carta de Paulo é considerada um documento mais elevado em todas as instâncias da literatura mundial. Tamanha é a glória desse evangelho. Nós temos uma série de livros sobre Romanos de Martin Lloyd Jones. Só a introdução que ele faz dessa carta é algo espetacular. E muitos que também apresentaram essa carta, como ela é gloriosa. Mas Paulo está respondendo, ele está escancarando a glória do Evangelho e de alguma forma ele está corrigindo o pensamento equivocado dos judeus que se consideravam superiores aos gentios simplesmente pelo fato de serem judeus. Porque deles, como disse Paulo, era a lei, os profetas, os oráculos, as promessas, mas eles tendo colocado a sua expectativa em justiça própria, eles anularam a justiça que procede da fé, porque eles se agarraram, entre aspas, uma justiça que procede da lei ou das boas obras. E Paulo vai provar que ninguém será salvo pela observação das obras, senão por meio da fé em Cristo Jesus. Como ele diz nessa carta, o fim da lei é Cristo. Então é uma carta assim, cheia de fundamentos essenciais, de um pensamento elevado, de chamado à razão, à retórica, para se pensar e ganhar iluminação. Logo no início, no capítulo 1, ele vai dizer que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus santos profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, tudo que Deus falou no Antigo Testamento, por meio das Escrituras, iria se concretizar, cumprir, culminar no Evangelho. E ele vai demonstrar o que é esse Evangelho. Versículo 3, este Evangelho é o seu Filho.
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que forma extraordinária de Paulo mostrar, como ele já diz, também aos Colossenses e aos Gálatas, que tudo aquilo era sombra, era figura, era a alegoria, tudo que se cumpriu no passado. Ele vai dizer, no capítulo 15, por favor, dessa carta tão extraordinária, capítulo 15, versículo 3. Podemos ler o versículo 4. Pois tudo, verso 4, o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então as Escrituras, ela nos consola, ela nos gera esperança, paciência, porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino em Jesus Cristo, de maneira que tudo se cumpriu em Cristo. Eu fico sempre imaginando Paulo no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, considerando Jesus como um impostor, a igreja como uma seita, e ao meio-dia brilha aquela luz mais resplandecente que o sol de meio-dia. Paulo cai por terra e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele escuta a resposta: eu sou Jesus a quem você persegue. Puxa vida. E ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? E aquela palavra Senhor, do que eu queres que eu faça, é Kyrios no grego, que significa o Senhor Supremo, o soberano Senhor. Nesse momento, Paulo está reconhecendo que Jesus é o soberano Senhor. E eu fico imaginando a releitura da visão bíblica de Paulo, sua cosmovisão. Alguém é um defunto, mas agora ele está ressuscitado à direita do Pai. Ele era um impostor, mas agora Paulo está entendendo que ele é o Messias, o soberano Senhor. A igreja era uma seita, mas agora Paulo está reconhecendo que ela é o corpo de Cristo. Entendia que o caminho era uma seita, mas agora Paulo vai usar a palavra caminho, os do caminho várias vezes, mostrando que assim como Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que seguem a ele também compõem o caminho, que é um povo que está peregrinando. Ele usa também esse termo, assim como Pedro. Então teve uma releitura na mente de Paulo. Ele entendeu que o tabernáculo era uma figura de Cristo com o seu povo. Ele entendeu que aquele cordeiro do passado, que tinha que morrer para expiar o pecado dos pecadores, era Cristo, o Filho de Deus, conforme dizia João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele fala em 1 Coríntios 10 que aquela pedra ou a rocha que seguiu o povo de Deus, da qual saiu água, ele diz, e a rocha era Cristo. Meu Deus do céu, Paulo está interpretando tudo como figuras e alegorias, tipologias e profecias referentes a Cristo, e aos Colossenses ele vai dizer que tudo isso era sombra e figura daquilo que havia de vir, mas o corpo é Cristo. Imagine que você está esperando alguém chegar, o sol está atrás dele. Quando ele está vindo a sombra, você vê a sombra vir primeiro, mas não é o corpo. Você não pode abraçar uma sombra. Daqui a pouco chega a pessoa de plenitude. É isso que Paulo está dizendo. A lei e os profetas projetavam Cristo, mas na sua encarnação o Verbo se fez carne. Deus habitou entre nós. E Paulo vai reconhecer que Jesus é Deus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Então, essa revisão no pensamento de Paulo no caminho de Damasco, e agora as suas cartas, Paulo está explicando doutrinariamente
Essa é a realidade do Evangelho, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A lei como um instrumento para diagnosticar o homem e mostrar que o homem está condenado. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Quando eu quero fazer o bem, o mal está diante de mim. Ora, se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Ou seja, então, no pensamento de Paulo, no contexto da lei, o homem se acha bom. Se ele observar a lei, ele pode se salvar. Eram cerca de 613 mandamentos que o homem tinha que cumprir, e Paulo está dizendo que quando ele queria cumprir o bem, o mal já estava diante dele. E ele apresenta essa luta no capítulo 7 de Romanos, ao ponto do homem chegar ao seu fim e dizer: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ou seja, o homem está condenado. Quanto mais ele queria fazer o bem, mais ele pecava. E ele diz, não que a lei é maldição, não que a lei é ruim, mas ele diz que foi livre da maldição da lei no Evangelho. Por quê? Porque a lei exigia coisas verdadeiras, essenciais, da vontade de Deus, mas o Espírito Santo não havia sido derramado, e por isso ela não capacitava o homem com graça para obedecer o Evangelho, para não obedecer, a lei. Por isso que agora ele fala sobre ser resgatado da maldição da lei. É um livro extremamente rico. E no capítulo 16 dessa carta de Romanos, versículo 25: ora, Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Olha bem o que Paulo está falando aqui. Verso 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho. Paulo está ousadamente usando o termo o meu Evangelho. Você tem o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Mas agora você tem o Evangelho segundo Paulo. Aqui, assim como você tem o Evangelho segundo Tiago, segundo Pedro nas suas cartas, segundo Judas. O que quer dizer segundo Paulo, ou segundo cada um desses? Quer dizer que ele recebeu em primeira mão revelação sobre o Evangelho, e que ainda que ele subiu nos ombros desses outros evangelistas e apóstolos antes dele, Paulo não está falando de uma experiência ou de uma doutrina de segunda mão. Ele está falando daquilo que ele viu no caminho de Damasco e na sua jornada de acompanhar a Cristo, e da sua revelação pelo Espírito Santo por meio das Escrituras proféticas. Escrituras proféticas está falando das Escrituras que os profetas escreveram e ficaram registradas para nós. Então agora ele está falando da contribuição dele, o meu Evangelho. Que coisa extraordinária. Agora Paulo apresenta como uma cascata, uma origem desse Evangelho que vem em ondas até chegar em nosso tempo. Vamos seguir essa cascata, ou esses degraus. O meu Evangelho, versículo 25, e a pregação de Jesus Cristo. Quer dizer que o Evangelho de Paulo nasce da pregação de Jesus Cristo, ou é a interpretação de Paulo pelo Espírito Santo da pregação de Jesus Cristo. Paulo estava lendo, ouvindo, e Lucas foi fazendo acariações investigativas como médico perito,
Lucas foi registrando tudo que aqueles que andaram com Jesus registraram acerca da pessoa de Jesus, suas palavras, suas obras, e Paulo teve conhecimento em primeira mão do Evangelho de Lucas e dos outros evangelhos. E agora, sobre a pregação de Jesus Cristo, Paulo está vendo, interpretando e escrevendo e pregando. Então ele está dizendo que o seu evangelho não é outro evangelho, não é um evangelho paralelo, não é um falso evangelho, não é um evangelho apócrifo, como surgiram tantos evangelhos apócrifos ao longo da história da igreja, mas é o evangelho de acordo com a pregação de Jesus Cristo. Não havia conflito, paradoxo, choque, contradições entre o evangelho que Paulo pregava e a pregação de Jesus Cristo, porque o evangelho de Paulo é a extensão do evangelho de Jesus Cristo. Aqui está a origem. Mas diz assim: o evangelho de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. O evangelho de Paulo nasce do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo nasce conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então está falando daquele propósito eterno de Deus em Cristo antes que o mundo existisse. Isso é extraordinário. Houve um conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:10 em diante, o mistério da vontade 1:9 em diante. E agora Paulo está dizendo que o evangelho de Cristo é conforme essa revelação daquele mistério que esteve guardado em silêncio desde os tempos eternos. Está vendo a origem dessa, vamos dizer, essa cascata, esse rio de água viva que nasce do trono de Deus, da comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo na eternidade. E que agora, seguindo o texto, tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Então, quando você lê o Antigo Testamento, desde Gênesis, você pode ver que é o Evangelho sendo falado, permeado, plantado por meio das Escrituras proféticas. E tudo isso é segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. Ou seja, os judeus se gloriavam na lei, e Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo. Eles se baseavam nos oráculos dos pais do passado, eles se baseavam nos profetas e nos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. Mas Paulo está mostrando que desde os tempos eternos havia o evangelho no pensamento de Deus, e que ao criar o mundo e o homem, tudo aquilo que está sendo feito de forma alegórica, profética e tipológica era o evangelho, era a obra de Deus em Cristo, que um dia ia se manifestar pelo evangelho na encarnação do Verbo. De maneira que você não pode ler absolutamente nada no Antigo Testamento que não tenha a ver com Cristo. E a melhor maneira de você ler o Antigo Testamento é segundo Cristo. Tanto que em 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer que o rosto de Moisés resplandecia como um anjo quando ele estava no monte e recebeu as tábuas da lei, e ele cobriu o seu rosto com véu. Mas quando o véu foi retirado por causa do sacrifício de Cristo, nós agora temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Mas aqueles que no seu coração ainda não creram em Cristo, ou leram o Antigo Testamento sem a revelação de Cristo, o véu ainda continua posto no seu coração, porque eles não estão tocando na revelação espiritual do Evangelho por meio de Cristo. Então tem duas maneiras de você ler a Bíblia: com véu ou sem véu. Com véu é quando não lê as Escrituras segundo Cristo. Então vamos ficar tateando com a mente finita, limitada, tentando interpretar as coisas do Antigo Testamento segundo a religião judaica. Então vamos ficar alegoricamente no ato exterior, porque não passamos ainda pelo altar que representava a cruz, não lavamos as mãos na bacia
de bronze, que fala da água da palavra, onde mostra o juízo de Deus, porque na Bíblia o bronze representa o juízo de Deus. A pessoa, o sacerdote que entrar no tabernáculo, primeiro lavava suas mãos, e ali representa que quando ele olhava para aquela bacia de bronze e viu o seu rosto, significava: está condenado. Você vai ver no capítulo 1:18 dessa carta de Romanos, que Paulo vai dizer que dos céus se manifesta a ira de Deus. Você já pensou? Quando você chega perto de Deus, você vai encontrar um Deus irado. E a ira faz parte dos atributos de Deus. E que você está condenado. No capítulo 3 de Romanos, ele fala que não há um justo sequer. Nenhum justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo da condenação de Deus. Então veio a lei. Mas ao tentar praticar a lei, o homem está mais condenado. A condenação é uma só, mas agora ele tem consciência de que nele não habita bem algum. Até chegar em Abraão, que ele é chamado o pai da fé, porque ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça antes da lei. E ele é chamado pai daqueles que creem por meio do Evangelho. Ora, Deus pregou o Evangelho primeiramente a Abraão antes da lei. Você imagina isso? Ele prometeu um filho chamado Isaac, quando seu corpo já estava amortecido, e de Sara também não poderia gerar. Tentaram ajudar a Deus a gerar Ismael. Isso é um tipo da religião. Mas a promessa seria cumprida por meio de Isaac, que era o tipo de Cristo. Então chegamos no capítulo 5. Ora, o homem está debaixo da ira de Deus. O juízo de Deus está sobre o homem. Todos pecaram, todos estão perdidos, estão condenados. O homem não pode se salvar. Então Paulo vai dizer no capítulo 5, verso 1. Não sei se alguém lembra o que está escrito em Romanos 5, verso 1. Esse é um bom versículo para memorizar. Alguém lembra de memória? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio do qual, e aí vai seguir o texto, temos paz com Deus, justificados por meio de Jesus Cristo. Por que paz com Deus? Porque ele vai dizer nesse capítulo 5 que éramos inimigos de Deus. A espada da lei estava em nosso pescoço. Nada poderia comprar nossa salvação. Você imagine ter a Deus como inimigo? Ou sermos inimigos de Deus? Quem poderá nos salvar? Por isso que Paulo enfatiza tanto nessa carta, em Efésios 2 e em Gálatas, que pelas obras ninguém poderá ser salvo. Somos salvos mediante a fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma carta extraordinária, porque aí está a base, o fundamento de tudo. Então, voltando a Romanos 16, imagine essa cascata. Paulo está falando do meu evangelho, e aqui está Romanos, o evangelho de Paulo. Mas o evangelho dele é segundo a pregação de Jesus Cristo, não é uma invenção humana. É uma extensão, uma interpretação do que já está posto. Mas a pregação de Jesus Cristo é conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Quantos séculos se passaram? Desde a eternidade, desde a criação do mundo, e que se manifestou esse mistério do Evangelho por meio da pregação de Jesus Cristo. Versículo 26, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Se você fizer um paralelo com Efésios, Colossenses, esse texto, você vai encontrar repetidas vezes a palavra agora, agora, agora. No 3,5 ele vai dizer, de Efésios, o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, agora Deus revelou por meio dos apóstolos e profetas.
Agora, pois nenhuma condenação há. Agora. O que é o agora? Agora é esse tempo na cronologia da obra de Deus, onde aquilo que era eterno entrou em nosso tempo. O impossível se tornou possível. O Deus incriado se fez criatura como homem. O Verbo de Deus passou agora pela encarnação ter a natureza humana. Estamos falando da revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. E o agora, com o derramamento do Espírito Santo, trouxe a compreensão desse mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, que ninguém compreendia. Em plenitude, compreendia apenas fagulhas. Isaías falou da vinda do Redentor, do nosso Senhor, do Cordeiro, e todos os profetas falaram alguma coisa. Pedro vai dizer que sobre os profetas habitava sobre eles o Espírito de Cristo, e eles profetizavam. Davi tem infinitos salmos messiânicos sobre a vinda, a obra, a cruz, o mistério da encarnação e da separação do Filho de Deus naquela cruz. Ou vocês não lembram que ele clama no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus está repercutindo esse clamor de Davi, que na verdade é o Espírito de Cristo sobre ele, lá na cruz. Quantas coisas foram faladas no Antigo Testamento, profecias e confissões, que era o próprio Espírito de Cristo sobre ele, e se cumpriram na cruz. Por isso Paulo está dizendo, agora tornou-se manifesta e foi dada a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Aí sim, para que tudo isso? Então ele segue dizendo, versículo 26, para a obediência da fé entre todas as nações. O Evangelho não é simplesmente para você ser sentido, e se você concordar, você abraçar. Não, ele está dizendo que é para obediência, não tem a ver com sentimento, tem a ver com rendição. Se estivermos num lugar ouvindo uma mensagem que nos faz bem, que está nos apalpando, nos mantendo tranquilo, você não está ouvindo o Evangelho. O Evangelho confronta, condena o pecado, apela para o arrependimento. O Evangelho fala do juízo de Deus para que você se refugie no esconderijo do Altíssimo, o único lugar secreto. O Evangelho apresenta aquelas catástrofes que estão para vir no final dos tempos. E o único lugar seguro é a rocha inabalável, que é o nosso Senhor. O Evangelho nos apresenta que tudo é nosso, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o porvir, seja os apóstolos, seja os anjos. Nós não devemos ter medo de nada, que ele diz, inclusive a morte é nossa, porque é o último inimigo, mas por meio de Cristo ele venceu a morte. E agora a morte se tornou somente um instrumento que nos coloca diante do Pai. Não descemos ao abismo da condenação daquele que não é crente, não é salvo. Mas nós agora vamos para os braços do nosso Pai. Por isso o salmista diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de um justo. E Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós não somos como daqueles que não têm esperança, falando daqueles que dormem no Senhor, mas devemos nos exortar uns aos outros, que assim como ele ressuscitou, os cristãos que morrem em Cristo também ressuscitarão, e nós devemos nos encorajar, nos consolar. Nós não somos como aqueles que abraçamos um querido que perdeu um ente querido e fala, meus pêsames, e às vezes coloca mais um peso sobre a pessoa. Não tem peso para ninguém. Nós temos consolação, encorajamento, amor, compartilhar compaixão, sentimento em Cristo Jesus, de que eles entraram no descanso, e como disse Paulo, que preferia partir para estar com Cristo, o que era infinitamente melhor. É isso que ele diz, que é melhor estar com Cristo. Mas por causa que ele tinha essa missão de edificar os santos e trabalhar na obra do Senhor para que houvesse mais fruto, ele preferia ficar. Mas ora que tudo que diz respeito à vida e à piedade, a jornada com Deus, a nossa carreira na fé,
e interpretar a nossa vida nesse tempo está perfilada, desenhada, arquitetada no Evangelho, que vem desde a eternidade, apenas como ilustrativo, eternidade passada, que a eternidade não tem tempo, mas já estava tudo desenhado conforme o plano eterno de Deus em Cristo desde a eternidade, e que agora Deus criou os céus e a terra, todas as coisas. E aí nós temos todo esse desdobramento da obra na palavra profética do Antigo Testamento, e chegou a nós por meio de Jesus Cristo, agora o Evangelho de Paulo, e esse agora vai se encerrar na contribuição de Paulo e dos apóstolos, na segunda vinda de Jesus, ainda que o cumprimento das profecias de Paulo e dos demais apóstolos continua com a vinda do Senhor, o arrebatamento, o milênio e a eternidade. Mas esse agora, nós estamos nesse agora. De maneira que Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, não estamos mais debaixo do jugo ou da maldição da lei, porque nós somos comprados mediante o sacrifício de Cristo. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E agora, Paulo vai mostrar algo ainda excelente. No capítulo 7, no final, até o início do 8:1, ele vai falar das leis. Vai falar da lei do seu pensamento, que ele sabia a palavra de Deus no seu entendimento, mas quando ele queria fazer o bem, ele encontrava uma outra lei no seu corpo, que era a lei do pecado e da morte. De maneira que quando ele queria fazer o bem, ele pecava. Então ele tinha crise, porque ele sabia da lei de Deus no seu entendimento, sabia da lei de Moisés escrita em tábuas de pedra, mas via essa outra lei que escravizava ele no pecado, por causa da lei do pecado e da morte. É aí que Paulo clama: miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Vamos ler essas passagens brevemente, porque tudo isso é fundamental. Vamos ler do verso 7 em diante. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Romanos 7, verso 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem o pecado, sem a lei, o pecado estava morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Gente, olha o pensamento de Paulo. A lei do pecado e da morte já está ali no homem. Mas quando ele não conhecia a lei, e a lei dizia, não cobiçarás, ele não tinha discernimento do que ele estava cobiçando. Mas quando a lei dizia, não cobiçarás, e ele cobiçava, no lugar de vida ele está morrendo. E agora ele se sente condenado. Às vezes você fala para uma criança, não vai mexer ali, depois eu te dou, seja um doce, seja o que for. Ela quer te obedecer, mas a mãozinha, veja, está indo lá, né? Que luta dentro de uma criança. Por quê? Porque na sua mente ela sabe que não deve. Porque tem a lei da vovó, do papai, da mamãe. Ela sabe o que não deve fazer, mas dentro dela tem uma outra lei. E Paulo vai dizer que tem uma guerra dentro dele. Isso está dentro, isso é, vamos dizer, algo cósmico, está dentro de todo ser humano. E ela já tem essa crise dentro dela. E é isso que Paulo está dizendo. Versículo 9. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Puxa vida.
Hoje eu li algo muito interessante. Um homem bilionário elegeu uma forma de educar os seus filhos. E se tornaram filhos de grande valor. Quando os filhos queriam um aparelho, um tênis, seja o que for, então ele colocava um percentual do valor daquilo que os filhos queriam, eram 2 ou 3 filhos, e separava livros no valor equivalente a esse presente. Ele falava, você vai ler esses livros, quando você terminar de ler os livros, então é como se você tivesse pago o valor para adquirir esse presente. De maneira que menino de 10, 12 anos tinha lido uma quantidade de livros. Teve um que leu 12 livros num ano. E foi assim que ele foi amadurecendo intelectualmente, culturalmente, os seus filhos. Então, antes do pai fazer isso, eles queriam aqueles presentes e o pai dava. Então, eles estão vivendo com alegria. Mas quando surgiu esse mandamento, pronto. É como se falar, eu morri. E agora eles tiveram que pegar esse hábito da leitura e já não estão fazendo simplesmente porque os pais pedem. É porque eles conquistaram o hábito de valor da leitura por coisas que transformam a mente e educam o homem. Eu achei isso fantástico. E é um estímulo para os pais ajudar os filhos a como também conquistar bons hábitos e disciplina. Versículo 10. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, agora presta atenção nisso aqui, o mandamento que era para a vida se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, o que o pecado fez? Me enganou. E por meio do mandamento, o que ele fez? Me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento pecado se mostrasse, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado, ou como algumas versões, se mostrasse excessivamente maligno. Não brinque com o pecado. Ele te promete liberdade e você termina no cárcere da prisão e de tormento. Ele te promete paz, mas só nos dá tormento, angústia e trevas. Nos promete prazer e gera desgraça. O pecado mente. O pecado é uma ferramenta na mão do diabo. E por mais que alguém pensa-se bom, o pecado está sempre casado ou amalgamado, namorando a carne. É a carne, o pecado, o mundo e o diabo. O diabo instiga a carne por meio de enganos do pecado e de tentações do mundo. Por isso o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não estará nele. Porque o mundo jaz no maligno. Ele não está falando do mundo criado, das coisas que Deus nos deu para desfrutar. Ele está falando desse sistema mundo, que tem uma visão, uma cosmovisão imoral, totalmente despida de piedade, de virtude, e que é contra Deus. E a nossa carne clama pelo pecado. Então, Paulo está dizendo que foi enganado pelo pecado, a fim de que o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos, aqui está o conflito das leis, bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você deve confiar em si mesmo? Nos seus sentimentos? Eu devo confiar em mim mesmo? Ele está dizendo, nem eu compreendo meu modo de agir. Já se sentiu assim, gente?
Nem eu estou me entendendo. Tem hora que eu amanheço tranquilo, daqui a pouco com raiva. Tem hora que eu amo aquela pessoa, tem hora que eu quero matar, esmagar. Tem hora que eu creio, tem hora que eu não creio. Tem momento que eu quero ir, daqui a pouco não quero mais. Os hormônios mudam, o sentimento muda, a inclinação muda. Nem eu entendo o meu modo de ser, modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, versículo 16. Concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Agora Paulo está reconhecendo algo. No começo ele acha que pode fazer o bem e que ele é bom. Basta ele ter um código de conduta, um manual, como aqueles judeus falaram para Jesus em João 6. Quais são as obras de Deus para que venhamos realizar? Quer dizer, o homem acha que pode fazer a obra de Deus. E agora Paulo está dizendo, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Agora Paulo descobriu algo terrível. Habita o pecado nele, não só fora dele, mas o pecado, a natureza do pecado está nele, está dentro de cada um de nós. Ora, se faço o que não quero, verso 16, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que Paulo descobriu? Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Quantas vezes temos argumentos diante de nós? Mas vocês não entendem que eu tenho esse problema. Vocês não entendem que eu sou assim. Vocês não entendem. Isso é uma defesa da velha natureza. Está sendo advogado de si mesmo. O que a palavra diz? Porque se estivermos alimentando a nossa mente com a incredulidade, com a carne, com os pensamentos vãos, nós vamos sucumbir nesses pensamentos. Ainda que em Cristo, especialmente na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus e que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então muitas vezes temos uma crise de identidade. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo? Será? E ficamos negativos porque tomamos a forma do mundo, de uma religião e de uma cultura, e não do Evangelho. Cristo por meio do Evangelho. Ainda que reconhecemos que somos fracos, mas ao mesmo tempo podemos confessar. Se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura. E o inimigo fica acusando a gente de coisas do passado, que já foram perdoadas em Cristo, e ele já não lembra mais. Como diz no livro de Hebreus, dos seus pecados, não me lembro mais. Mas quem que fica acusando os irmãos dia e noite? A Bíblia fala disso em algum lugar? Fala. Apocalipse 12 diz que o diabo nos acusa, ou acusa os santos, dia e noite. Então, a menos que você creia no Evangelho, você não vai poder ter uma vida vitoriosa. Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. Vai dizer, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo nesse corpo de carne. Como é que Paulo vivia? Pelo esforço humano, pela região, pelas promessas? Não. Vivo pela fé, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que ele vivia pela nova vida de Cristo que habitava nele, que ele agora é nova criatura, e todos que estão em Cristo também são assim. Por isso precisamos crer no Evangelho, ter uma renovação da mente, para não ficarmos amarrados, aprisionados pelo engano na nossa mente. Então segue Paulo dizendo
Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Agora preste atenção. Isso aqui Paulo não está falando dele em Cristo. Paulo está falando dessa transição do homem da religião, se esforçando para fazer o bem conforme a lei, e descobrindo a lei do pecado e da morte nele, que escraviza ele no pecado. Isso aqui ele não está falando do homem em Cristo e alguns que pecam deliberadamente usando essa licença para justificar o pecado. Como se alguém está falando, mas vocês não estão vendo que nem Paulo conseguiu viver uma vida vitoriosa? Não, entenda que não é isso que Paulo está falando. Paulo está mostrando o homem fora da graça, do poder do Evangelho, o homem em si mesmo. Verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim, assim encontro esta lei. Versículo 21, preste atenção. Encontro esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Então, segundo o espírito do cristão, segundo o espírito de Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Estão vendo algumas leis aí? Nós precisamos conhecer, pelo menos crer nisso que está escrito. 21. Assim encontro esta lei. Qual lei? Que quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, o mal se manifesta. Porque segundo o homem interior, eu até tenho prazer na lei de Deus. Então você tem essa lei que quando ele quer fazer o bem, o mal se manifesta nele. E no 22, ele diz que segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Nosso espírito quer agradar a Deus. Mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, no meu corpo, outra lei, ou seja, a terceira lei, que guerreando contra a lei da minha mente, agora tem a lei da mente que está em Paulo, me faz prisioneiro numa outra lei, chamada lei do pecado que está nos meus membros. Então você tem a lei de Deus escrita em tábua de pedra, a lei do entendimento, que ela está concordando com a lei de Deus, está escrito na sua mente. Você tem o espírito de Paulo que tem prazer na lei de Deus, mas você tem uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte, que não está no seu espírito, mas está na sua natureza humana caída. De maneira que quando você quer praticar a lei de Deus escrita em tábua de pedras, que está na lei do entendimento, da qual você tem prazer, encontra essa outra lei, que é a lei do pecado e da morte, que está no nosso corpo. Faz uma guerra. Isso está nos membros. Aí Paulo vai dar um bramido agora. Verso 24. Miserável homem que eu sou. A gente lê assim, tanto eu queria, miserável homem que eu sou, porque nós não sabemos quão miserável nós somos. Nós somos tão miseráveis que nós temos desejo do pecado, mesmo estando dormindo. Ou você nunca teve vergonha de alguns sonhos que você teve, não que você quis, mas é como se enquanto você está dormindo, as sentinelas da mente, do consciente e subconsciente, eles também dormiram. Aí agora os prisioneiros saíram tudo para fora, a cela está aberta. Saíram dos porões da nossa alma. Você está tendo sonhos terríveis. Quando você acorda, oh Deus, me perdoe, o diabo... Não foi o diabo. Às vezes é o diabo que lança dardos inflamados na nossa mente, como disse Paulo em Efésios 6. Mas muitas vezes não é o diabo, não. É o pecado que habita em mim, esse personagem. Essa lei do pecado e da morte que está em nós. E isso é tão terrível que as nossas entranhas estão permeadas com a lei do pecado e da morte. Então Paulo dá esse grito, miserável homem que eu sou. Só quem realmente começa a conhecer o Evangelho, e como disse o salmista, na tua luz vemos a luz, quanto mais você conhece a Deus, mais se conhece a si próprio. E quando você conhece a santidade de Deus, vai conhecer a miserabilidade do homem. Quanto mais você conhece a natureza divina,
vai saber mais da natureza maligna que o homem se tornou por causa do pecado. E quanto mais você conhece a Deus, menos confia em si. Quanto mais o homem confia em si, menos ele conhece a Deus e revela que não sabe nada de Deus. Tem um amigo meu de muitos anos, ele me contou que um obreiro que já dormiu no Senhor chegou na casa dele, era um pai espiritual. Falou: irmão, aquela alegria, ele era casadinho novo, né? Ô, irmão, você fica aí um pouquinho que eu vou lá comprar as coisas no mercado, fazer um lanche. Não, eu vou com você. Não, irmão, pode ficar. Não, mas eu quero ir com você, irmão, eu prefiro ir com... Ô, irmão, fica aí, eu confio no irmão. Aí esse obreiro virou para ele e falou: pois é, mas eu não confio em mim. Aí ele tomou um susto e foi junto. E ele contou isso para mim. Puxa, que lição, né? O irmão estava mostrando para mim, não que ele estava pensando mal, mas mostrando que ele se conhece a natureza humana. E Jesus diz no Evangelho de João: e quem de vós me convence de pecado? Ou seja, eles estavam crendo e louvando o Senhor, mas Jesus não confiava neles. Diz: quem de vós me convence de pecado? Mostrando que eles sabem o que é a natureza humana, que aqueles que estavam elogiando o Senhor seriam os mesmos que iam gritar depois: crucificam, crucificam. A natureza humana é algo terrível. Chesterton dizia que todo aquele que confia em si mesmo está nos sanatórios de loucos. Só um louco confia em si mesmo e acha que ele é alguém digno de confiança ou melhor do que os outros. Não são melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da graça de Deus. Agora, olha o conflito do ser humano. E Paulo está dizendo: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Ele está usando, me impressiona que Paulo era alguém que não fugia da comunidade, não fugia da sociedade, não fugia da vida acadêmica. Ele conhecia muito de filosofia, literatura, poesia, religião. E ele está usando uma tortura na época de Roma, e Grécia Antiga, que quando o homem era condenado à morte, uma das formas de martirizar e condenar esse homem à tortura era amarrar um defunto, alguém que acabara de morrer. Então amarrava ele, enfaixava ele no condenado. Então aquele defunto, sendo sua carne está sendo deteriorada, apodrecida, os vermes da sua carne começavam a adentrar e comer a carne do condenado que estava vivo. E quanto mais ele se mexia para se sair, soltar, mais então esse corpo em decomposição expelia um cheiro terrível, e esses vermes iam penetrando no homem condenado até matá-lo. Então Paulo está vendo isso, o homem está gritando: quem me libertará do corpo dessa morte? Esse defunto. E Paulo está reconhecendo que a sua natureza, seu velho homem, é esse defunto aprisionado nele, a nova criatura. Ele não quer pecar, mas está encontrando nele essa lei do pecado e da morte, que quando ele tenta viver pela força própria, ele encontrava essa lei. Tudo no universo é com lei. Se você pegar a sua Bíblia agora, levanta ela e fala assim: ó, você vai ficar aqui flutuando, tá vendo? Eu tenho poder sobre você. Estou colocando essa lei. Bom, legal, sua lei é boa, você é meu Senhor, mas eu vejo outra lei em mim, a Bíblia pensando. Quando você solta a sua Bíblia, o que vai acontecer? Vai cair. Mas por quê? Você não mandou ela ficar? E ela não concordou em ficar? E ela não concorda que essa lei é boa? Por que ela caiu? Porque ela encontra uma outra lei, a lei da gravidade. E ela não tem poder em si mesma para ficar flutuando, a não ser se você transportar ela para uma outra esfera, onde essa lei não tem poder lá, talvez na Lua. Então Paulo está fazendo essa retórica de perguntas e respostas plausíveis para chamar o homem à razão, até o homem gritar: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Já não é uma questão de querer fazer o bem, de tentar fazer o bem. Não, é que o homem não pode por si mesmo se salvar. Então ele tem esse grito. Então agora ele vai fazer uma outra declaração de vitória.
Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Essa é a realidade desse homem. Mas agora ele está conhecendo Cristo. Como é que começa o versículo 8? Qual é a primeira palavra que tem no versículo 8? Graças a Deus por esse agora. Agora, pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Qual condenação aqui? A condenação é de que o homem, ao querer fazer o bem, ele fazia o mal, porque sua natureza é caída. Embora a lei seja boa, ele encontrava nele uma outra lei que o escravizava no pecado. E se o homem morre sem salvação, ele estaria e está condenado eternamente. Graças a Deus que agora já não existe essa plenitude de condenação para os que estão em Cristo. Percebe que mudou o fundamento, a habitação? O homem habitava em si mesmo e vivia condenado sob a lei. Mas agora ele foi transportado da lei do pecado e da morte para uma outra lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo, que ele vai falar no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo. Você tem a lei do pecado e da morte que habita no homem, na sua carne. Mas agora você tem a lei do Espírito, com letra maiúscula, da vida. E aonde está essa lei do Espírito de vida em Cristo? Perdão, esse Espírito da vida está em Cristo. Não é em você. Não é habitando em você. Lembra da videira? Toda vara que estiver habitando em mim, ou seja, em Cristo. É dali que vem a seiva da vida, onde o homem tem poder de viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. E se ele morrer ou se o Senhor voltar, ele foi livre da condenação eterna, porque ele está no Salvador, em Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, ou seja, a carne é impotente, ela não se salva. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Quer dizer, não que Jesus tem pecado ou pecou, mas ele está falando da vida humana, do corpo humano. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a diferença daqueles que estão em Cristo ou daqueles que estão na carne. Quando estamos em Cristo, vivemos pelo poder da nova vida. E agora estamos em Cristo, a sua vida opera em nós. Mas aqueles que vivem em carne, ou seja, na carne, é viver em si mesmo, não dependendo da proposta do Novo Testamento em Cristo pelo Evangelho. Versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Gente, não tem como disfarçar. O problema é que muitos são religiosos, mas nunca nasceram de novo. Não tem a nova vida, não tem o Espírito. Então eles se inclinam só para as coisas da carne. Quando alguém tem uma crise dentro dele, crise contra o pecado, luta contra o pecado, vergonha por causa do pecado, isso é sinal que você nasceu de novo. Agora, se a pessoa peca deliberadamente, está tudo bem. Ela não tem a natureza de Cristo nela que contraria o pecado.
Agora, se temos uma batalha contra o pecado, isso é bom sinal. O que precisamos é aprender a viver por essa nova vida, nos alimentar da palavra e da oração, para termos poder contra o pecado. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Muito cuidado com a carne. Agora, um problema, a gente acha que a carne está ligada simplesmente aos pecados escandalosos, como adultério, embriaguez, pornografia. Não é só isso aí. Nós temos em Romanos e em outras partes da Bíblia, entre aspas, as boas obras da carne. A carne quer ser piedosa, generosa, amigável, reivindica confiança, ela compete, ela quer ser religiosa, ela quer liderar, ela quer servir, ela quer tocar. Tudo que o outro está fazendo, a carne quer fazer também. As boas, entre aspas, obras da carne. A carne mente, a carne argumenta, a carne está cheia de desculpa para contradizer a palavra do Senhor. Então, o que significa a carne aqui? Significa viver pela vida do eu, pela vida do ego. Já não necessariamente as coisas horríveis, mas também as coisas aparentemente boas. Então, somente pela nova vida em Cristo, nós podemos ministrar vida uns aos outros, quando estamos servindo pelo Espírito Santo. Agora, sem o Espírito Santo, nós só temos morte. E ao servir na carne, nós vamos matando também aqueles que estão ao nosso redor. Então, quantas pessoas se esforçam para fazer coisas boas, mas estão exaustas, cansadas, se sentindo obrigadas, porque é um esforço humano. Não está falando da nova lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ainda que ele seja um teólogo. Como era o Espírito de Cristo? Jesus tinha todo o poder, mas não usou o poder em benefício próprio. Ele poderia se salvar e não se salvou. É o espírito de uma ovelha muda que vai ao matadouro para agradar o seu pai. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou multidões, cerca de 20.000 pessoas. Ele diz que quem se alimentasse de si, conforme as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva, mas ele teve sede e não fez milagre para jorrar vida para ele mesmo. Da rocha fluiu água, e ele é a rocha, mas não se supriu. Ele não se salvou, ele nunca usou o seu poder em benefício próprio. Ter o Espírito de Cristo é ter aquele espírito de viver uma vida que agrada a Deus em detrimento de si. Não é fazer mal a si, mas é que quando aparece a cruz de Cristo no sentido da escolha entre agradar o seu ego ou a Deus, você tem que decidir agradar a Deus. Por isso começa o Evangelho. Quem quer vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer é negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer aos Filipenses que muitos, mesmo que chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele é o ventre, só pensam nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais, não nas coisas espirituais. Então é possível que alguém religiosamente seja, entre aspas, perfeito, mas nunca nasceu de novo como um Nicodemos. Então, se ele não tem prazer, desejo, fome pelas coisas de Deus, fome pela palavra de Deus, amor aos irmãos, se você ama mais os de fora do que os de dentro, se você ama qualquer outra coisa mais do que a Deus, se você toma mais a forma do mundo do que
a forma do Cordeiro, se as coisas terríveis do mundo te atraem mais atenção, te geram mais prazer do que as coisas santas de Deus, você tem que questionar se você nasceu de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Verso 10: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Você já não apresenta mais o seu corpo ao pecado. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vocês. Mesmo que alguém já tenha morrido, ele vai ressurgir da sepultura, vai ganhar um novo corpo, para a glória de Deus. E mesmo hoje nós que estamos vivos, ainda que a carne inclina-se para o pecado, mas o Espírito que habita em nós nos dá poder para não só ter o Espírito Santo no nosso espírito, enchendo a nossa alma, mas também capacitando o nosso corpo para viver uma vida santa que agrada a Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Vivemos uma vida cheia do Espírito, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Claro que a palavra filhos aqui no grego é huios, são filhos maduros. Imagina um bebezinho, acabou de nascer no hospital, vai ver o pai para a enfermeira, nasceu, nasceu. Menino ou menina? É um menino, é perfeito? É perfeito. A última coisa que ele pergunta é se a mulher está boa, se a esposa está bem. Normalmente se nasceu, se é menino ou menino, se é perfeito. Tem a esposa, e ela, como é que ele está? Sobreviveu. Daqui a pouco vem aquele homem perfeito lá de dentro. É um bebezinho que precisa trocar suas fraldas, precisa de leite para irmos crescendo. Assim é a vida cristã. Pedro vai dizer que nós, como novas criaturas ou bebezinho, devemos gritar, desejando leite racional, não falsificado, mas para que possamos crescer. Ou seja, temos a natureza de Cristo em nós, mas à medida que vamos nos alimentando é que nós vamos deixando as coisas de criança para trás e vamos amadurecendo. Então existem os filhos maduros e os filhinhos que nasceram de novo, mas como disse João na sua primeira carta, filhinhos, não ameis o mundo, não ameis os ídolos. Isso é coisa de novo convertido, coisa de gente nova. Ou seja, precisamos ir nos alimentando da palavra, trocando as fraldas e querer crescer em direção ao nosso Senhor. Nós não cremos no perfeccionismo, como alguns pregaram em décadas passadas, a erradicação do pecado, dizendo que se alguém é nova criatura ou nasceu de novo, ele não peca mais. E nunca mais peca. Ainda que João fala que aquele que está em Deus, ele não peca mais. O que ele está dizendo no pensamento grego é que ele não vive numa vida de pecado ou de prazer no pecado. Mas o próprio João vai dizer nessa carta, se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade de Deus não está em nós. Mas aqui quando ele está dizendo que todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, filhos maduros, uma vida de plenitude sendo guiado por Deus. Nós devemos desejar isso, e a maneira de ser guiados por Deus é termos uma vida guiados pela palavra de Deus. Por isso precisamos ter uma vida cheios da palavra de Deus. Verso 15: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Não podemos estar escravizados com uma mente de mentira, uma mente de incredulidade. E esse é o inimigo semeando essas coisas negativas que querem nos impedir de adorar e servir a Deus.
16, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos terminar nesse texto de Romanos 5. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Agora você vê, tem sofrimento. Jesus falou, no mundo tereis aflições, sofrimentos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada, não simplesmente nos céus, mas a ser reveladas em nós, porque seremos glorificados e seremos semelhantes a Ele. A ardente expectativa aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E agora Paulo vai dizendo que a ardente expectativa da criação, ela está aguardando a liberdade da manifestação gloriosa dos filhos de Deus, que serão glorificados, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós mesmos temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem o espera o que está vendo. Por que espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. De maneira, irmãos, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele também todas as coisas? Quem nos separará? 33. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que, em primeiro lugar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes,
Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que carta tão gloriosa, tão cheia de vida e de verdade e de esperança. Deus nos ajude a viver pelo Evangelho, como novas criaturas, crendo, nos alimentando, nos enchendo da palavra. Que Deus seja glorificado. Se nos ajudar, nós vamos dar sequência a essa leitura do livro de Romanos, fazendo pequenas aplicações para conhecermos mais o Senhor. Mas, queridos, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos agradecer e terminar esse nosso tempo. Se alguém ou alguns quiserem orar, nós podemos orar. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.